Olá, seja bem-vindo ao canal A Bíblia Ensina e hoje nós vamos falar sobre Estado Islâmico. Exatamente. Puxa a vinheta aí. Bom, primeiramente nós precisamos entender o básico, porque se nós fôssemos trazer tudo sobre esse assunto, ia se gastar muito tempo. Então eu vou dar aqui só apenas uma pincelada aqui, para que você aí que está assistindo esse vídeo possa entender um pouco mais sobre essa raiz do Estado Islâmico, ISIS, jihadistas, muçulmano e esses nomes aí que nós ouvimos tanto na mídia, né? Então vamos lá. Primeiramente, o islamismo é uma religião radical, conservadora. O que quer dizer isso? Ele se baseia no livro de Maomé e ela é a única regra de fé e prática e não pode ser mudada ao pé da letra. São exagerados no que eles acreditam. Eles se baseiam na regra fundamental para eles em 5 pontos. Eu vou ler aqui para vocês rapidamente, para vocês terem ideia. Por exemplo, crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, o seu profeta. Essa é a primeira. Segunda, realizar 5 orações diárias comunitárias do Salat. Por isso que você vê aqueles filmes, os camaradas é na madrugada, é no almoço, é à tarde e no finalzinho antes da noite, né? Ainda tem mais 2 orações aí. 3, ser generoso para com os pobres e dar esmolas. 4, obedecer ao jejum religioso durante o Ramadã, que é o mês anual de jejum. E 5, ir em peregrinação a Meca, né? Aquelas imagens daquele caixotão grande, né? Ali a Meca, pelo menos uma vez na sua vida. Você então, como seguidor, teria que fazer isso para se sentir realizado nesta religião que eles pregam desta maneira tão radical. Isso aconteceu, a escrita do Alcorão, né? Aconteceu por volta dos anos 600 depois de Cristo. Então o que aconteceu? Maomé cresceu, já foi uma criança escolhida na divindade, tem todo um contexto sobre Maomé, dizendo então, ele cresceu e foi dizendo que todas as religiões se corromperam, todas se corromperam, a única correta agora é as dos muçulmanos, e as outras estão erradas e têm que ser exterminadas, ou as pessoas se converterem ao Islã. É assim que funciona. E a questão, só para você ter ideia, de quem é muçulmano é seguidor do islamismo. E quem é do Islã é muçulmano. Então não tem muita diferença. Porque aqui essa questão de trocadilho é questão política. Mas para você ter ideia, as igrejas evangélicas, elas não têm parceria com a igreja, elas não têm parceria com o Estado. Quer dizer, ela não recebe verba do Estado. As igrejas evangélicas são independentes. Elas têm o quê? Elas têm associações, elas têm os seus grupos, seus líderes que tentam orientar através das suas doutrinas particulares, né, autônomas, e tentam sobreviver. Como? Através dos dízimos e ofertas. Eu sei que você já vai comentar sobre isso, você que ainda não é convertido, não frequenta nenhuma igreja, mas para você ter ideia, as igrejas sérias, aquelas que dependem exatamente do dinheiro que entra ali dos fiéis, e é bíblico isso, tá? Não adianta você ficar falando que estão tomando dinheiro, que não é dos fiéis que tem que sobreviver a igreja, que tem que pagar água, luz, funcionário, às vezes zelador, é limpeza, é produto de limpeza, é banco, contador e tantas outras coisas que envolvem uma igreja séria. Não confunda com empresa, tá? Não confunda com empresa. Eu sei que tem muita igreja aí escrachando o povo, tomando o que eles não têm, que eu vou até falar isso sobre esse assunto em outro vídeo, e você vai poder então entender um pouco mais sobre essas igrejas que fazem isso. Diferentemente da igreja católica, né, romana, ligada ao Vaticano, que ela recebe ajuda do governo. Por isso que você não vê tanto igrejas católicas pregando sobre dízimos e ofertas. Porque se ela já recebe uma ajuda, né, o padre já tem o seu salário, tem a sua estadia, tem como manter toda a estrutura da paróquia, para que você precisa de dinheiro se o governo já banca isso?
E se o governo banca isso, são impostos cobrados da sociedade, inclusive dos evangélicos, que acabam ajudando a manter essa igreja. Não é interessante isso? As pessoas falam tanto dos evangélicos e se esquece que a igreja católica, né, ela recebe dinheiro do governo que é pago dos impostos dos crentes também. Mas vamos caminhar aqui. Como eu disse, então, as igrejas evangélicas são independentes, cada uma trabalha de um jeito, e eu aceito que você coloque aí sim que tem igrejas aí que estão fazendo muita besteira, estão fazendo muito show, né? Estão fazendo muita coisa que não tem nada a ver com Bíblia, mas como eu disse, nós vamos falar sobre isso em outro momento. Para que você entenda um pouco mais, o Islã é uma doutrina religiosa e política. Por exemplo, depois que Maomé morreu, o próximo líder que veio no lugar dele, ele tinha uma ligação política. Ele tinha uma tendência política. Então o que aconteceu? Dentro do seu comando, né, dentro da sua regência ali de liderança, ele dava ênfase para a religião e também dava para a política. E aí então surgiram dois grupos. Nasceram dois grupos desse pensamento, que eram os sunitas e xiitas. Os sunitas é 90% dos muçulmanos nos dias de hoje. E os xiitas são os restantes. É assim que funciona essa doutrina. E é lógico que sempre pensando na política, né, no bem-estar do grupo, que eles trabalham, é assim que funciona. Não adianta a gente querer mudar isso hoje. Por exemplo, ao contrário dos sunitas, os xiitas continuaram sendo conservadores, entendendo que a palavra de Maomé é a única e pronto. Não tem mudança. Então o grupo dos sunitas que era mais tranquilo, por incrível que pareça, começaram então a surgir os jihadistas, que em árabe quer dizer lutador, a luta, o esforço, aquele que batalha, né? Então, como definição de todo muçulmano, é aquele homem que luta, que tem o mesmo pensamento, que tem a mesma regra, o mesmo esforço para conseguir o seu objetivo. O conceito então desses jihadistas é levar a todos à conversão do Islã. E são tão radicais que, só para você ter uma ideia, se um grupo de testemunhos de Jeová que vai no final de semana na sua casa batesse lá e falasse assim: você tem um minutinho para a gente conversar aqui sobre a palavra de Deus, e você falasse que não pudesse porque estava com a panela no fogo ou estivesse fazendo qualquer outra coisa, os camaradas encheram você de bala, ia fazer você virar uma peneira. É assim que funciona. A visão deles tem duas partes: a parte muçulmana, que já são aqueles que estão no caminho, e a parte que está em guerra. Ou você é muçulmano ou você está em guerra, sem saber, você é um inimigo potencial na vida deles. Por isso que eles praticam terrorismo. Quanto mais pessoas eles matarem, para eles é melhor. E é lógico que depois ainda tem outros pensamentos que eles acreditam que vai ter lá 70 virgens, e aqueles que eles matam vão se tornar escravos deles na divindade. Tem essas loucuras aí, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Para você ter ideia, esse grupo jihadista eles estão espalhados pelo Oriente Médio inteiro. Um grupo que ganhou destaque foi o Boko Haram da Nigéria. Estima-se que nesses últimos 6 anos eles já mataram mais de 13 mil pessoas, que para eles é considerado 13 mil infiéis. Olha só que interessante. Já que é infiel, então ele não merece viver. Então ele morre. Aí esse grupo Boko Haram se tornou fã do maior grupo que estava lá entre o Iraque e a Síria, que é o Estado Islâmico. E eles ganharam destaque quando eles tinham outro nome. O Estado Islâmico é o que está agora, mas antes dele era o Al-Qaeda. Esse nome você já ouviu. Quem era o protagonista do Al-Qaeda era o Osama Bin Laden. Foi ele que praticou, né, aquele ato terrorista lá de 11 de setembro, derrubando as Torres Gêmeas. Então, por que Estados Unidos é alvo constante desse grupo? Porque os Estados Unidos pode bancar, eles têm dinheiro para bancar outros exércitos que estão ali em volta do Iraque e da Síria, e pode então tentar acabar com esse grupo. E o pensamento deles é assim: quem está com eles, está com ele. Quem não está, está contra eles.
Então você imagine que não tem meio termo, ou você é um convertido da religião deles ou não é. A Al-Qaeda nasceu ali por volta dos anos 90 e ela é afegã. Em 2004, eles começaram então a ter um braço de apoio lá no Iraque, que depois de 2 anos, esse grupo começou a se chamar ISIS. Né? Este grupo funciona mais como um exército de que o grupo terrorista. Porém, eles são mais cruéis que qualquer outro grupo jihadista de que nós já falamos aqui. E o grupo cresceu tanto que eles têm já até um califa. O que é um califa? É como se fosse um rei, como se fosse o presidente deles lá. Então ele já tem esse califa. A sigla ISIS significa o seguinte, foi daí então que nasceu o grupo ISIS, né? Que é Islamic State Iraque em Síria. Esse é o significado do ISIS. Para você ter ideia, a segunda maior cidade do Iraque já está sob domínio do ISIS. O grupo começou a ficar tão rico, sabe como? Quando eles invadiam os locais lá que tinha petróleo, eles tomavam conta de tudo e começaram a vender no mercado negro. Estima-se que estão ganhando por volta de 3 milhões de dólares por dia. Por dia, isso é muito dinheiro. E sabe o que eles fazem com esse dinheiro? Compram armamentos. Estão se preparando para uma guerra mundial. Estão se preparando para se defender ali daquelas terras, para que ninguém entre lá, mas eles estão se preparando sim, com armamentos, porque eles têm condições. E esse grupo está ficando forte, porque tendo dinheiro, tendo um califa, tendo uma organização, eles já estão agindo mais como um exército do que um grupo terrorista. A popularidade do jihadista ganhou simpatia já de outras pessoas de outras regiões. Estima-se hoje que já por volta de 11 mil pessoas estão viajando já de Marrocos, Arábia Saudita, Tunísia e todo mundo indo para Síria e Iraque para expandir esse grupo do ISIS. Existe até mulheres jovens, saiu no jornal há pouco tempo aí, os camaradas aí fugiram das suas famílias para ir lá casar com esses homens. Pessoas que estão migrando também da Irlanda, Bélgica, até da Dinamarca, estão indo para lá para juntar esse grupo ISIS. E para você ter ideia, até um brasileiro que morava na Bélgica também se converteu ao islamismo e foi para lá também para se tornar fiel do ISIS. Com isso, meus amigos, muita gente está com medo. E todos começam a se perguntar por que não joga logo uma bomba nesse lugar, né? E acaba logo tudo isso de uma vez. A resposta é simples. O resto do mundo não trabalha que nem eles. Eles, se puder matar todo mundo, eles vão matar. Só que o resto do mundo não trabalha desse jeito. O resto do mundo pensa nas pessoas inocentes. Pensa naquelas pessoas que não tem nada a ver com a história e vão acabar morrendo também nessas guerras. Mas esses grupos, o grupo do ISIS, também não são bobos. O que eles estão fazendo? Todas as regiões que eles estão habitando, eles estão enchendo de mulheres e de crianças, para que justamente possam proteger eles de bombardeios. Estratégia, eles vão lá, cutuca, mata isso, quando o povo vem para se revidar, não pode porque tem gente inocente lá. Para você ter ideia, a cidade de Hatra, ela foi construída por volta do 3º século depois de Cristo e foi demolida por inteiro. E muitas outras questões aí que são de pontos de visita, pontos de valores históricos, eles estão acabando com tudo. Museu, qualquer coisa que existe, relíquias, e se eles tiverem acesso, eles estão acabando, porque para ele, tudo aquilo que é visitado, tudo aquilo que é frequentado é idolatria. Isso é idolatria, então tem que se acabar, porque o Ancorão não permite esse tipo de idolatria. Para você ter ideia, os Estados Unidos até tem trabalhado na área, em poucos lugares, né? Ele tem feito uns ataques aqui no canto, outro ali, volta ali, mas não tem dado jeito. O presidente dos Estados Unidos, o Obama, pediu há pouco tempo agora no Congresso para que pudesse então abrir guerra oficialmente contra
Estado Islâmico, né, esses jihadistas, o ISIS, porque daí o país apoiando, eles entrariam de sola mesmo para fazer igual o Saddam Hussein. Foram, até achar o Saddam Hussein, foi julgado e condenado e acabou a situação. Estados Unidos tem tentado fazer isso. O resto do mundo praticamente não quer investir nisso porque se gasta muito dinheiro em guerra. Esse grupo que faz essas coisas, dão tiro nas pessoas, cortam suas cabeças, estrupam mulheres, cortam cabeças de crianças, chacinas inteiras. Eu quero chamar a atenção sua agora. É esse grupo do ISIS que a nossa presidenta, a gerenta, inteligenta, quer conversar. É com esse grupo que a nossa presidente aqui do Brasil quer ter o apoio. Está dizendo que o resto do mundo está tendo uma visão muito radical sobre esse grupo. Ela está querendo conversar. Por que ela não pega, então, todos os seus associados ali do PT, né, tudo aí, e vai para lá? Vai lá tentar negociar com eles. Vai lá tentar fazer a politicagem. Vai lá tentar mudar a estratégia que eles têm de conquistar o mundo, só se eles se filiarem ao PT. Aí eles vão roubar o Brasil, assim, que nem eles fazem aqui, de pouquinho em pouquinho, mas eles não querem isso, eles querem tomar logo de uma vez. Então, se você gostou, você dá um joinha aí, compartilha aí no Facebook, nas suas redes sociais, para ajudar a gente no canal. A Bíblia Ensina. Um abraço e Deus abençoe.